Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Para seja sempre louvado. seja louvado. Como é que você está, confrade Herbert? Estou muito bem, Matheus. Muito obrigado. E você, como é que tá? Estou bem. E hoje a gente tem o nosso grande convidado, confrade Adilson. E aí, confrade, como é que o senhor está? Eu estou bem. Agora ficou melhor porque aqui no meio dessa juventude tenho certeza que vou aprender muito com vocês. E é um prazer muito grande estar presente aqui na paróquia Nossa Senhora Medalha Milagrosa, aqui na CJ do CP São Domingos Sábado. São Domingos Sábado. Como que está sendo o seu sábado? Muito bem. Agora eu estou falando. Melhor ainda, porque eu vim aqui fazer esse trabalho com vocês e conhecer um pouco a juventude. E é uma correria doida, né, confrade? Vai sair Com daqui, certeza. já vai para outros compromissos. Hoje já foi vem bem. de outro compromisso. Hoje vai ser bem puxado, porque ao sair daqui eu volto para casa e ainda tem reunião do conselho particular, né, no qual eu sou vinculado à minha conferência, né? Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Tranquilo. Amém. Ainda tem visita hoje à tarde, ainda tem que lavar a igreja, porque hoje é o dia dos vicentinos, né? À tardezinha, ainda vou estar lavando a comunidade lá. A missa da caridade lá é celebrada hoje? Foi domingo passado. Ah, sim. A nossa seria amanhã, né? Mas amanhã é domingo de Ramos. Preparado para o domingo de Ramos amanhã? Sim, já estou me organizando para estar na missa. Amanhã Procissão? das 10. Tem procissão lá? Sim, tem procissão. Procissão, né? Às 10 horas inicia a procissão. Confrade, o senhor é o confrade que um bom tempo na sociedade, mas é um dos confrades mais jovens que eu conheço. E pensa num cara que É animado, tem uma hein? correria danada no meio da sociedade. Como é que é para o senhor? Já está há tanto tempo e não perder essa energia que o senhor tem, esse ânimo que o senhor tem pela sociedade, ainda continuar buscando. O senhor estava contando aqui para a gente no off sobre a sua conferência, né, que o senhor veio para dar uma resgatada, mas o pessoal não está podendo participar, não está tendo reunião, só o senhor está podendo fazer as coisas. Olha assim, confrade Herbert, quando eu entrei na sociedade, eu entrei em 99, né? E de lá para cá eu nunca mais abandonei. Eu recordo-me que num sábado eu fui fazer uma entrega de cesta na casa da dona Iraci e chegando lá eu levava uma cesta, uma caixa de leite na bicicleta. Eu não tinha carro nessa época, eu era jovem, recém-casado. E eu cheguei na casa dela, ela tinha 5 crianças, o marido dela havia abandonado ela, né? E quando eu cheguei, ela morava num barraquinho de madeirite, lá em Águas Lindas, e quando eu cheguei, ela bati no barraco, ela me atendeu, ficou parada um tempão me olhando, e as lágrimas desceram pelo rosto daquela senhora. E aí eu, muito emotivo também, ainda era jovem, perguntei para ela: senhora, por que chora? Ela falou assim: entra aqui no meu barraco. Aí, quando eu adentrei o barraco dela, ela me mostrou: olha, dá uma olhada no fogão. Até agora eu não cozinhei nada. E meus 5 filhos pedindo o que comer e eu não tenho o que dar. E não tenho o que fazer porque eu não tenho com quem deixá-los. Aí eu entreguei a cesta para aquela senhora e voltei no percurso para minha casa. Eu pedi para Deus somente uma coisa: que me desse muitos anos de vida e que eu nunca mais abandonaria a sociedade. Todo o meu tempo ia ser dedicado à Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, aonde eu chegar, que não tiver a Sociedade de São Vicente de Paulo, você pode ter certeza que eu faria o possível para fundar uma conferência, porque a sociedade está no sangue. E recordo-me também, quando ainda jovem, estudante lá em Minas, eu ia para o colégio, né, estudava na roça, e eu sempre levava um lápis sobrando, um caderno sobrando, e a professora, inclusive, ela me perguntou esses dias atrás, que até uma tia minha, ela perguntou para mim: Adilson, você continua aquele jovem caridoso como você era quando criança? Que você sempre levava um lápis a mais e quem não tinha lápis você quebrava no meio e dava um pedaço para um pedaço para outro, e faltava caderno, você sempre dividia e nunca deixava ninguém faltar nada desde criança. Eu falei para ela: olha, eu sou vicentino. E aí o trabalho vicentino está no sangue, está na alma. Desde criança, né? O senhor já tinha espírito vicentino. Sim. Com quantos anos, mais ou menos, o senhor lembra que o senhor entrou? Na sociedade? Isso. Eu entrei em 99 para ser proclamado, mas eu sempre tive
esses gestos caritativos no sangue, na alma mesmo. Isso veio de família? Sua família também tinha um... Sim, tem muitas pessoas da minha família, o povo antigo lá do interior, que era vicentino. Sim. O senhor é de Minas, né? Sou mineiro. E, confrade, como é que o senhor vê a sociedade hoje? O senhor sente que mudou alguma coisa daquela época que o senhor entrou lá atrás para agora? Sim, com certeza. A gente vê muitas mudanças, mas assim, até muitas mudanças que eu não concordo. Né? Tem muita coisa na sociedade que eu acho que deveria permanecer como era quando eu entrei. Né? Até mesmo a questão a nossa própria regra, né? Tem muita coisa que mudou. Eu sou do tempo da regra, daquela amarelinha, não sei se vocês conhecem, essa amarelinha, né? Que era amarelinha. Nunca vi. Muita coisa mudou, assim, tem coisa que eu não concordo. Muitas coisas na sociedade que não acho que não deveria ter mudado, O que entendeu? o senhor acha que a gente precisa hoje para poder trazer mais jovens para a sociedade? Já que o senhor que já fundou tanta conferência, eu estava num encontro aí recentemente, o senhor estava também presente, Sim. levando um pouco da sua palavra para a galera. Olha só, hoje eu vejo uma sociedade de muitas pessoas anciãs. Né? Você chega, por exemplo, aqui na conferência que eu estive aqui hoje, na conferência de vocês aqui, passei um olho rápido, né? Muitas pessoas de meia idade, 50 para cima. Né? E o que eu vejo hoje para resgatar a juventude? Muitas formações, muitos encontros voltados para a juventude. Né? As conferências, elas precisam ter, digamos, os CPs, os centrais, precisam realizar encontros voltados para a sociedade de São Vicente de Paulo. E, assim, tem muito investimento para resgate da sociedade, da juventude. Porque hoje a gente vê as conferências, muitas conferências acabando, fechando, porque não tem jovem. Pessoas... Porque o que acontece? A pessoa mais de idade é natural. Né? Digamos, daqui um dia a pessoa está mais com problema de saúde, né? Vai abandonando a jornada... Então, tem mais compromisso, né? Até mesmo a questão de saúde mesmo. A pessoa já não tem mais aquela força como a juventude tem. Então, é preciso que tenha muitos encontros, muitas formações para a juventude. E, assim, cabe aos presidentes de centrais, os presidentes de particulares, investir na comissão de jovem, investir nas CCAs e ter muitos encontros para poder arrebanhar jovens para dentro da sociedade de São Vicente de Paulo. O senhor já fundou 16 conferências, né? Sim. 16 conferências é o número de conferências que a gente tem aqui no CP, praticamente. Quando eu entrei para a sociedade, Ah, foi em 99, eu era catequista. E eu estava passando numa rua, e um confrade, que inclusive depois ele é meu padrinho de crisma, ele deu um tapinha nas minhas costas e falou assim: eu quero que você vá para uma reunião no próximo sábado e eu estarei lá te esperando. Eu perguntei para ele o que era o trabalho que tinha no sábado. Ele falou assim: não, só quero que você vá na reunião que tem sábado, que o trabalho que tem lá tem tudo a ver com você. Eu não pensei duas vezes, e eu fui. Chegando lá, era uma reunião de uma conferência que estava iniciando a fundação da Conferência São Pedro Apóstolo, em Águas Lindas, na paróquia São Pedro. Sim. E aí, assim, como eu sempre fui muito falante, né, muito solto, né, e ele perguntaram: quem quer ser presidente na conferência? Né, aí alguém se prontifica a ser presidente para poder, depois a gente ter a eleição e tudo? Isso o senhor não conhecia nada ainda? Não conhecia a sociedade, eu era catequista. Uhum. Aí eu levantei a mão. Falei: não, se não tem ninguém, pode deixar que eu você foi vou com a assumir coragem, né? a conferência. Aí eles me Iniciativa. explicaram, o presidente de CP, era até o confrade Emanuel, de Ceilândia, ele explicou como é que era o trabalho, como é que era o encargo de presidente. Eu falei: não, aceito ser presidente da conferência. E aí eu fui presidente temporário, depois veio a eleição, eu fiquei 4 anos à frente dessa conferência São Pedro, e depois eu fui eleito presidente de CP, e aí, onde não tinha conferência em Águas Lindas, junto com o confrade Luiz Eberton, que depois ele foi para Águas Lindas, no lugar do confrade Manuel, e aí onde não tinha conferência, em todas as capelas que tinha em Águas Lindas, eu levava
a Sociedade São Vicente de Paulo. Só lá em Águas Lindas, nós fundamos 11 conferências. E depois eu mudei para Santa Maria. A minha irmã veio a ficar doente. E eu estive um período em Santa Maria. Nesse período que eu cuidava dela doente, acamada, na hora dos intervalos que ela estava bem, eu corria, fui para a paróquia, na Capela Cristo Rei, em Santa Maria. Conversei com o pároco de lá na época, olha, padre, não tem como eu fundar os vicentinos aqui, que eu fiquei sabendo que não tem vicentino aqui. Ele falou assim, por sorte que eu sou vicentino, minha jornada de sacerdote começou na Sociedade São Vicente de Paulo. Eu vou te dar todo o apoio para você fundar a conferência. Depois, quando terminar a missa, você pega o microfone e convida. Pois pronto. E sempre foi assim a maioria dos seus convites? Indo Sim, exatamente. Aí, nesse período, eu fiquei 8 meses cuidando da minha irmã. Ela veio a falecer. Nesse período, eu fundei 2 conferências, a Conferência Cristo Rei e a Conferência Rainha da Paz. E deixei a Conferência Nossa Senhora Aparecida preparada para fundar. Aí foram 14 conferências. Mudei de Santa Maria, fui para a Estrutural. Não tinha vicentino, tinha os vicentinos do plano que atuavam para faziam um trabalho na Estrutural, mas não tinha vicentino na Estrutural. Aí eu corri atrás do padre. No primeiro impacto, o padre não aceitou fundar vicentino, disse que não queria os vicentinos na paróquia. E eu corri atrás para saber o que era. E ele disse, olha, porque teve uns vicentinos aqui que tentaram fazer um baixo assinado para me tirar daqui na época como pároco. Aí eu falei, padre, eu gostaria de conversar com o senhor sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Aí ele falou, então vou marcar, vem aqui no sábado. Eu fui, expliquei para ele o que era o trabalho e perguntei, padre, o senhor me autoriza eu fundar a conferência? Ele falou, não, deixa mais para frente. Mas toda missa que eu ia, eu perguntava, padre, aí, posso fundar a conferência? Aí, quando foi um belo dia, ele falou assim, olha, parece que você gosta muito desses vicentinos, hein? Porque toda missa você me procura para fundar os vicentinos. Vamos fazer o seguinte, na próxima missa, no próximo domingo, eu vou te dar o microfone e você vai divulgar para fundar a conferência. E isso eu fiz. Quando terminou a Santa Missa, eu peguei o microfone, divulguei a sociedade, apareceram 5 pessoas para fundar a conferência. Eu fundei a conferência Nossa Senhora do Encontro com Deus. Depois eu fundei a conferência Nossa Senhora da Esperança. Depois fundei a conferência Jesus Bom Pastor. Então já passou de 16. Só aí já foram as conferências que eu fundei. E hoje eu estou na conferência São José Operário, no Pacaembu, à frente do Conselho Central. E aonde não tiver conferência, pode ter certeza que eu levo. Pacaembu é onde? Valparaíso, Goiás. Valparaíso. E de onde vem essa facilidade do senhor de se comunicar assim? É desde criança? Não. O senhor disse que gosta de palestrar e tudo mais? Não, isso assim, eu estava até conversando com a consórcia Ludmila, né? Quando eu comecei a dar catequese, a dona Isabel, né, que era a nossa coordenadora, ela falou assim comigo, Adilson, hoje você vai explanar a palavra de início da catequese. Eu falei, mas dona Isabel, eu não sei nada ainda, estou aprendendo. Ela falou assim, mas Deus vai te usar. No primeiro dia, quando eu terminei a Bíblia, eu tinha uma Bíblia assim pequenininha, eu pegava ela aqui, eu tremia, né? Aí eu segurava ela, mas assim eu consegui fazer a explanação da palavra. Aí, daí para frente, eu entrei para a renovação carismática. Aí eu fiz várias formações, né, de Ministério de Pregação, Ministério de Cura, e fiz muitas outras formações dentro da igreja. E anos de caminhada, e fui quebrando aquele bloqueio que eu tinha. Eu não, Deus, né, foi quebrando esse bloqueio, e hoje, para mim, eu converso naturalmente. Né, onde tiver precisar, eu estou pronto. Mas o senhor ainda continua praticando seus estudos bíblicos? Hoje eu sou estudante de teologia, né? Eu faço teologia para poder, se Deus quiser e for da vontade dele, para me alcançar o diaconato permanente. Caramba, legal. Entendeu? E eu tenho uma caminhada aí eu tenho 26 anos de casado, eu devo ter aproximadamente uns 26, 27 anos de evangelização sem parar. Caramba, muito bom. Entendeu? Então, e dessas conferências, o senhor tem notícia de todas elas ainda? Sabe se todas elas estão de pé? Tenho contato com todas elas. Inclusive, eu vou sempre em Águas Lindas e encontro. Agora mesmo, recente, eu estive em Águas Lindas e encontrei vários membros. Quando eu vou lá, é uma festa.
Estive agora em Santa Maria, que eu sou presidente de Santa Maria, estive na Rainha da Paz. Estrutural, eu estou sempre na estrutural em contato com todos os vicentinos de lá. Qual foi dessas aí a mais difícil de se fundar? O senhor tem em mente, assim, que o senhor teve uma certa dificuldade? Olha, foi na estrutural, porque eu encontrei uma rejeição na estrutural por causa do padre teve esse problema, né, com os vicentinos de lá, que ele disse que os vicentinos não queriam nem saber de vicentino em sua paróquia. Eu passei assim, eu relutei mais ou menos 1 mês, 2 meses, para ele aceitar eu fundar os vicentinos naquela comunidade. E depois, muito tempo, eu consegui. Confrade, como que o senhor vê que o Covid afetou as conferências? Como que o senhor acha que o número de pessoas... Sim, confrade Mateus. O que acontece? Como eu disse no início, né, a sociedade hoje ela é composta de muitas pessoas anciãs, né, pessoas já mais maduras, já com alguns certos problemas de saúde. Uma idade mais avançada. É uma idade mais avançada. Né, e o que acontece? Como o Covid, né, geralmente pegou mais assim, fatalmente, pessoas mais idosas, né, que às vezes já tem algum certo problema de saúde, aí assim, as pessoas mais de idade, elas encontraram, aí, digamos, elas colocaram esse bloqueio, né, eu não vou porque senão posso pegar um problema de saúde e posso, né, vir a falecer. Então, assim, hoje eu vejo que a questão da pandemia, ela afetou muito a nossa sociedade São Vicente de Paulo, né, por causa dessa questão das pessoas. Tem muitas pessoas anciãs, muitas pessoas com problemas, às vezes, de saúde, dentro da sociedade, que isso é natural, até mesmo dentro da igreja. E como, digamos, a questão do Covid afeta muito a questão de quem tem problema de saúde, às vezes diabetes, né? E aí as pessoas acabam que ficam barradas aí para não participar. Mas eu sempre digo, é um momento de um recomeço, é um momento assim da gente recomeçar, né, a voltar ao nosso trabalho e ter cada vez mais confiança em dias melhores dentro da sociedade. E aí, como eu sempre digo, o investimento, as formações, elas precisam continuarem, principalmente no meio da juventude, para dar essa sacudida e a sociedade não parar. Porque a pobreza, ela não para, a fome não para. Com certeza. Só perguntando aqui, como que o senhor acha que a gente deve investir mais na sociedade? Formações. Mas eu falo assim, além das formações, investir mais no pessoal que palestra. Tipo assim, levando ele para outros lugares. Você acha que esses projetos aqui também ajudam, por exemplo? Sim. Por exemplo, um exemplo desse aqui, digamos, de pessoas que têm uma bagagem, né, não só a mim, mas, por exemplo, o confrade Renato Lima, tem uns bons aí, o confrade Jaques, né, que acho que faz parte daqui do central de vocês, é um grande... E assim como muitos outros que tem um bom testemunho, o confrade Luiz Everton, já fundou não sei quantas conferências, né? Esse daí eu não conheço. O Luiz Everton tem 50 anos de vicentino, se me falha a memória, é um grande vicentino, né? Então tem muitos outros aí que digamos, o testemunho de vida dentro da sociedade ajuda muito, né? Como eu comecei a falar com a Nayane, né, a Ludmila, dá essa sacudida, né, na juventude. E eu sempre digo, o foco é a juventude. O foco é a sociedade de jovem, porque, sempre digo, a sociedade foi fundada por quem? Os jovens. Né? O Frederico Zonan, com seus 20 anos, mais aqueles 5 jovens, e mais Emanuel Bale, né, que tinha 40 anos, que era um professor de teologia. Mas a juventude é a base, tem que ter jovem, tem que investir na juventude, e assim, os bons palestrantes focar bem isso aí, não deixar o fogo da sociedade apagar no meio das conferências, nas CCAs, né, digamos, sempre ter, digamos, o apoio dos CPs, apoiar as CCAs, apoiar a CJ, porque é aí, tem que ter jovem. Esse confrade Luiz Everton é de onde mesmo? Hoje, na verdade, ele é de Ceilândia, mas ele também está muito à frente de Águas Lindas. Era o presidente de Águas Lindas. O senhor também teve um capítulo engraçado dessa história vicentina aí, que o senhor era de um central e mudou, já assumiu outro central, né? O que acontece? Eu era presidente do Conselho Central Divino Espírito Santo durante 2 anos. E na reunião do Conselho Metropolitano de Brasília, a consórcia Fátima, que era presidente do Gama,
ela sempre lamentava, mas até hoje não apareceu ninguém, estou preocupado que está vencendo o mandato. E eu havia comprado a chácara aqui no Valparaíso e já estava fazendo parte aqui. Eu morava aqui no Valparaíso e continuava presidindo o Central, Sobradinho, Planaltino. Então, assim, eu saía daqui do Valparaíso e ia coordenar os vicentinos de lá. Né? Então, estava muito pesado para mim. E ela sempre falava, mas não está aparecendo ninguém. Como foi um dia na reunião do Metropolitano, eu levantei a mão. Falei, consórcia, já que não tem candidato, eu sou o candidato do Central do Gama. E aí eu fui eleito presidente do Central do Gama, continuei presidindo o Central Divino Espírito Santo por um período e depois passei o mandato lá para o vice-presidente, ele assumiu por um período e hoje teve a eleição lá, hoje o presidente do Central do Divino Espírito Santo é o confrade Gilson Sacramento. Então, fiquei nesses 2 centrais enquanto tinha eleição. O senhor tem uma facilidade para se adaptar quando o senhor muda de lugar? Sim, assim? tranquilo, para mim nenhum problema. Quando o senhor assumiu, estava bem o Não. Central? O Central tinha algumas dificuldades, até mesmo financeiro, né, conferências que tinha, presidente de conferência que tinha 12 anos à frente da conferência. Eu já cheguei, já dei uma reformulada em tudo isso, inclusive em Santa Maria, Imaculada Conceição aqui no Novo Gama, e eu estou correndo atrás para poder, mesmo com a pandemia, eu não parei. Visito, eu gosto muito do corpo a corpo, eu vou na conferência, eu visito conferência, tá, para poder ver como é que está, onde que está o problema. Porque o problema da sociedade não é no particular, não é no central, não é no metropolitano. O problema da sociedade é a base. Se você tem umas boas conferências, automaticamente você vai ter bons CPs e até chegar no confrade Renato Lima, que é o CGI. E o senhor tem essa facilidade para poder identificar os problemas? Sim, se eu chegar numa conferência, eu já bate o olho, já vejo onde está o problema. Às vezes está digamos, presidente, que não tem uma espiritualidade, a sua diretoria. Né? Então, e o senhor tem essa facilidade também para poder cobrar quando o senhor chegar na diretoria e fazer sim, aquela cobrança necessária? Agora mesmo, no final de semana passado, eu estive fazendo uma formação básica e uma espiritualidade vicentina aqui no CP Imaculada Conceição. A média de 50 pessoas, 50 vicentinos estavam junto comigo. E eu dei uma pincelada a respeito de aonde que está o problema da sociedade. Só o senhor que fez a formação ou sim. teve mais pessoas? Não, teve outro rapaz que é o confrade Luiz Henrique, que eu combinei com ele. Perfeito. Tá? E o senhor gosta de liderar? É bom, mas assim, eu sempre costumo dizer, né, falo para toda a hierarquia da sociedade, uma diretoria, um presidente, seja do confrade Renato Lima até chegar num presidente de conferência, ele não anda sozinho. Presidente não anda sozinho. E como que o senhor lida quando algum membro da mesa que o senhor monta se afasta? Aí, o que eu costumo dizer? Quando um membro de uma conferência se afasta da sua unidade vicentina, é porque ela está indo à conferência pelo humano, não pelo divino. Porque, vamos supor, o confrade Mateus é de uma conferência. Se você se afastar da sua conferência, você não está indo lá por causa do Cristo. Você está indo lá por causa de pessoas. E quando a gente vai na nossa unidade vicentina por causa de humanos, você pode cair a qualquer momento. Agora, quando você vai à sua unidade vicentina por causa do ressuscitado, por causa de Cristo na pessoa do pobre, pode vir o vendaval que vir. Você vai continuar firme ali, inabalável, e pelo contrário, você vai ajudar a levantar aquela conferência, você vai convidar mais pessoas para dentro da unidade vicentina. Confrade, aqui eu sou presidente de uma conferência, né? Sim. E tem alguns membros que estão se afastando, que não vão mais. Aí, na terça-feira, teve nossa reunião agora. Assistindo aí, ó. Aí, terça-feira agora teve nossa reunião. Uhum. E me perguntaram o que tinha acontecido. Eu respondi. Aí um rapaz me questionou por que eu não fiquei procurando eles direto. E eu dei a seguinte resposta, que eles já são tudo adultos. Eu acredito que é um trabalho voluntário, por isso que a gente não deva correr atrás deles. Eu perguntei para cada um o que tinha acontecido, e não me deram um real motivo. Só começaram a participar, ter pouco trabalho mesmo, participava quando queria, e acabou que a gente não pôde mais contar com esses membros. E depois me perguntaram por que eu não corri atrás. O que acontece com o confrade Mateus? Isso hoje acontece em todas as unidades vicentinas
membros que se afastam das conferências. E eu volto a bater na tecla, a espiritualidade da SSVP hoje está muito fraca. Por quê? A gente vê membros aí que se preocupam somente em entregar cesta, somente em ir na conferência, em números. Mas o evangelista São Mateus diz assim, que Deus não pede quantidade, Ele pede qualidade. Não adianta nós termos uma conferência com 10, 15 membros, se 2 ou 3 trabalham. É melhor que nós tenhamos uma conferência com 5 membros, mas todos os 5 membros que estão ali estejam empenhados no trabalho da SSVP. E o que acontece? A pessoa, quando não tem um confrade ou uma consórcia, quando não tem uma espiritualidade enraizada em Cristo, o primeiro vendaval que vem na sua vida vicentina, na sua vida como cristão, ele abandona. Porque problemas, confrade Mateus, vai ter. Todos vão passar por dificuldades. Seja em qual conferência você pertence, você vai ter dificuldade. Agora, eu sempre digo isso para quem estiver me ouvindo e acompanhando. Vai na sua unidade vicentina por nosso Senhor Jesus Cristo. Vai pelo amor a São Vicente de Paulo, vai pelo amor ao Beato Antônio Frederico Ozanam, vai pelo amor à Virgem Maria, aos assistidos, na pessoa dos assistidos, que você nunca vai desanimar. Você vai viver 40, 50 anos aí dentro da sociedade, você vai fundar conferências, você vai ajudar a sua diretoria e você vai caminhar. Então eu digo para você que está me ouvindo, se você se afastou da sua unidade vicentina, volte, porque muitos assistidos precisam de você. Você precisa voltar para a sua unidade vicentina. Para e pensa, quantas visitas você fez, quantas pessoas você ajudou. Não vai por pessoas, volta à sua unidade vicentina. Jesus te espera na pessoa do pobre. E, confrade, a gente abriu esses dias uma votaçãozinha lá na nossa rede social, se as pessoas que acompanham a gente apoiam a vinda de outras pessoas de outros ramos da igreja, outras pastorais, renovação carismática. Meu irmão faz parte da renovação carismática, ele conhece algumas pessoas há bastante tempo, que ele nos indicou. Teve algumas pessoas que votaram não. O senhor entrou nesse assunto de espiritualidade, eu acho que RCC tem tudo a ver com espiritualidade. Qual a importância que o senhor vê dessa espiritualidade para os vicentinos? Da gente também estar presente nesses grupos de oração, estar presente numa missa, estar presente numa adoração, estar presente numa vigília, num retiro. Olha só, confrade Herbert, a espiritualidade vicentina, inclusive, é um módulo da ECAFO, né, de suma importância, que foca a espiritualidade cristã, foca a espiritualidade vicentina, foca a espiritualidade de São Vicente de Paulo, foca a espiritualidade do Beato Antônio Frederico Ozanam, né, que é de suma importância para nós vicentinos. O que acontece? Na espiritualidade, a palavra espiritualidade vem de espírito. Eu sempre digo que quando nós nascemos, viemos desse mundo, nós viemos com 2 vidas. A vida matéria, que o salmista vai dizer que do pó nós viemos e ao pó nós vamos voltar. Sim. E a vida mais importante nossa é a nossa vida espiritual. Como é que a gente vai chegar na casa de um assistido? Como é que a gente vai, digamos, fazer parte de uma conferência que tem que oferecer algo para alguém se você não tem nada? Você não reza, você não medita a palavra, você não tem vida sacramental. Isso aqui é do confrade Adilson Vieira, tá? Nós temos um tripé como cristão. O que é o tripé cristão? Vida de oração, meditação da palavra de Deus e uma vida sacramental. O vicentino que não reza, que diz, eu não tenho tempo para rezar o texto, porque eu trabalho, e você coloca obstáculo para você não rezar. Vicentino que não medita a palavra de Deus, o que você vai oferecer quando você chegar na casa do assistido? Vicentino que não confessa, vicentino que não comunga, o que você vai falar na casa do assistido quando você for fazer uma visita? Eu sempre costumo dizer que nós só podemos dar algo para alguém do que você tem. Se você vai na casa do pobre e fala, olha, você tem que rezar para seus problemas melhorarem. Você tem que ir para a missa. Você tem que meditar a palavra de Deus. Você precisa fazer a catequese, se o vicentino não faz. Então, como é que você vai se espiritualizar, confrade Herbert?
excelente a sua ideia de você participar de um grupo de oração, de você participar de outros movimentos, né? Você incentivar a sua conferência. Não é você fazer parte, mas você participar de um grupo, você participar de um encontro. E a experiência, né? Você focar em outra espiritualidade. Você precisa se abastecer para você estar bem espiritualizado dentro da sua unidade vicentina, porque aí você pode vir vendaval, como diz o Evangelho de São Mateus, aquela casa que é construída sobre a rocha, vem vendavais e ela não cai. O vicentino que é bem espiritualizado, que reza, que medita a palavra, que conhece, digamos, que lê a regra, que lê os documentos da sociedade, você não vai cair. Que comunga, que confessa, que tem uma vida sacramental em dia, você precisa dessa vida. Confrade, eu acho que uma boa ideia, que eu acho que as conferências deveriam adotar, é de rezar o texto, né? Com as famílias assistidas. Sim. E outra coisa, bom ouvir o confrade Mateus, não só com as famílias assistidas. É preciso também que reze o texto na casa dos membros. Tira uma vez por semana, você marcar o texto na casa do confrade, da consórcia, e vai intercalando, para você ter essa espiritualidade. São Vicente de Paulo, antes dele falecer, ele dizia: dai-me um membro, dai uma consórcia, um confrade de oração, e esse confrade e essa consórcia será capaz de tudo. São palavras de São Vicente de Paulo antes de morrer. Quer dizer, nós precisamos de orar. O que o apóstolo Paulo diz? Orai em todas as circunstâncias. Você que não ora, você que não reza, você vai se tornar fraco. Aqui, tem que estar agarrado à vida de oração. Não adianta eu entregar a cesta, como diz um grande padre da sociedade, que eu tentei lembrar o nome dele aqui agora e não recordei-me. Na Assembleia, lá no QG do Exército, eu lembro disso como hoje. Ele disse, é um padre daqui, eu esqueci o nome dele. Não era esse, é um anterior a ele. Padre Bonfim? Não é aquele que faleceu, é um outro. Padre Luiz, Padre Paulo. Deve ser um desses aí. Ele me disse, na Assembleia, ele disse assim, olha, o vicentino não pode ser um mero um vicentino caçamba. O que é o vicentino caçamba? Vai lá, sacode lá, joga a cesta, o sapato, a roupa usada e vai embora. Não, vicentino não pode ser vicentino caçamba. Tem que ser um vicentino autêntico. O confrade Renato Lima bateu muito nessa tecla também, sobre isso. Confrade, já estamos quase perto do final, você já tem seu compromisso. Pode cortar aí, vai embora. Eu queria... Se deixar, a gente fala o dia inteiro. Eu queria saber qual foi a experiência mais legal que o senhor teve durante todo esse tempo da sociedade. Se foi seja com família, seja dentro de uma conferência, de uma dessas fundações que o senhor teve. Uma experiência assim que te marcou e o senhor leva até hoje, o seu testemunho sobre ela. Confrade Herbert, olha, eu já tive muitos pontos marcantes na minha vida. E tem um ponto que eu vou relatar que tem até a ver com a espiritualidade. A nossa reunião na Conferência São Pedro, em Águas Lindas, ela acontecia anteriormente, ela era às 10 da manhã após a Santa Missa. E eu não consegui fazer a visita no sábado, eu marquei para fazer a visita na casa de um assistido, chamado Seu Francisco, eu não recordo o nome da mulher dele que faleceu na época. E eu fui fazer essa visita, na verdade eu fui entregar uma cesta e fazer uma visita à casa dele. Ele tinha 12 crianças, a mãe dessas crianças tinha morrido de câncer. E ele tinha ficado sozinho tomando conta dessas crianças, uma casinha muito simples. E no domingo eu saí cedo, antes da reunião, fui fazer a visita e fui entregar uns alimentos lá na casa dele. E um desses jovens era usuário de droga, e muito difícil. Sempre quando eu ia lá, ele estava drogado e era problemático para mim. E eu sempre fazendo a visita com a Bíblia e com o texto na mão e identificado de camiseta. Tá? E era no domingo e ele tinha ficado uma noitada no sábado, usando droga e no mundo. Virou a noite. E no mesmo horário que eu cheguei no domingo, ele tinha acabado de chegar em casa doido, drogado. E quando eu entrei, ele estava brigando com os irmãos pequenos e querendo matar o pai dele. E eu cheguei
Ele veio na minha direção, com a mão na cintura, e disse: Não, Vicentino, eu te mato, eu mato, eu mato, e doido na minha direção, e eu com o texto na mão, com a Bíblia, e ele com a mão na cintura. Eu imaginei que ele tivesse armado, e vou matar você, meu pai, e doido dentro da casa dele. E eu muito calmo, porque eu estava rezando e com a Bíblia na mão, eu sentei no sofá, e ele vinha na minha direção: eu vou matar, eu mato o senhor pai. E eu continuei rezando, e os meninos, os irmãos dele, tudo desesperado, porque acho que ele já tinha batido no pai dele, e disse que ia matar o pai dele. E vinha na minha direção, como se estivesse armado, com a mão na cintura, e eu continuei rezando. Teve uma hora que eu continuei rezando, e ele falou assim: Né, seu Vicentino, eu mato, eu mato. E ele foi se acalmando. E eu sentei no sofá, ele veio e sentou do meu lado, e eu fui acalmando, e depois tudo foi ficando melhor. Mas uma dificuldade que eu passei, porque assim, acabou que eu fiquei com medo, né, que assim, naquele momento, assim, será que ele não estava armado ou matava o pai dele e de repente me matava? Então, assim, foi uma situação muito difícil que eu passei. Ele mudou? Depois, assim, hoje, muitos anos que eu não vou nessa família, eu não sei como é que está mais. Eu mudei de Águas Lindas, sim, mas eu continuei trabalhando com eles, nós continuamos, a conferência continuou assistindo. Tinha muitas crianças pequenas, a mãe tinha morrido de câncer, né? E a família muito difícil. Eu não sei hoje em dia como que está, mas foi uma família que deu muito trabalho. E assim, eu passei muitas situações difíceis com essa família por causa da droga. E outra família que eu passei uma dificuldade assim que eu recordo até hoje foi quando eu fundei a conferência na Estrutural, também questão de droga. Então, quem está me ouvindo, é muito importante o Vicentino ir fazer a visita, não ir de qualquer jeito. Por quê? Você tem que carregar um texto, você tem que carregar uma Bíblia, você precisa estar preparado, porque nós vicentinos nós somos soldados de Cristo. E o soldado, quando vai para a batalha, ele vai armado. Ele não vai desarmado. O que aconteceu comigo na Estrutural? Quando eu mudei para a Estrutural, que eu fundei a conferência Nossa Senhora do Encontro com Deus, era uma situação muito difícil, muita droga, era muito complicada a Estrutural. E um dia eu fui fazer uma sindicância, mais uma consórcia, fizemos a sindicância, levamos o relato para a conferência. E essa família, ela morava num barraco de madeirite, bem no fundo da casa, e na frente era uma boca de fumo. A gente tinha que passar por essa boca de fumo para ir no barraquinho de madeirite e visitar esta família. E um dia nós chegamos, no sábado, na parte da tarde, para poder visitar a família. A consórcia não queria entrar porque ela ficou com medo. Porque havia vários jovens usando droga dentro do lote, e nós tínhamos que passar no meio desses jovens. E quando nós chegamos, eles se assustaram, pensando que não sei se era a polícia, e eles se assustaram e falaram assim: não, pode deixar esses aí passar, que esses são da igreja, é os vicentinos, é o povo de Deus, pode deixar passar, não mexe com eles não. Nós passamos, fizemos a nossa visita à casa dessa senhorazinha que morava no fundo, num barraco de madeirite, e voltamos, e eles continuaram usando droga, eram muitos jovens, todo mundo na frente, usuário. E eles passaram e falaram assim: olha, pode voltar mais vezes, que vocês não têm problema para a gente não, pode passar. O que eu quero finalizar aqui, esse relato? Que Vicentino, quando vai fazer a visita, é preciso que carregue uma Bíblia, é preciso que carregue um texto, é preciso que esteja identificado com a sua camiseta, porque nós passamos por muitas situações difíceis, e é aí que entra a nossa proteção, porque às vezes a gente entra em lugares perigosos, mas quando nós estamos identificados como cristão, como vicentino, isso nos protege. E teve alguma família que vocês promoveram assim depois de algo muito bom que vocês fizeram? Sim, que bom, que maravilha que você perguntou. Família do seu Joaquim e dona Cleonice. Assim que eu fundei a primeira conferência, nós fundamos a conferência São Pedro, em Águas Lindas de Goiás. Tinha esta família, seu Joaquim e dona Cleonice, eles tinham vindo do Ceará com 6 crianças pequenas, 6 meninas. 5 crianças, 5 meninas.
E eles foram morar de favor num barracozinho de madeirite. E durante 6 meses nós assistimos eles. A gente fez um trabalho muito bacana, a gente estava lá a semana inteira, a gente levava cesta, a gente auxiliava bem essa família. E um belo dia, nós estamos na conferência, chega seu João, mas dona Cleonice, e as 5 moças dele. Ele falou: Adilson, agora eu quero participar da conferência e na palavra franca eu preciso falar. E ele veio, nós acolhemos ele, né? A gente sabe que a regra diz que os assistidos não podem estar presentes, mas ele disse que precisava falar com a gente e disse que queria participar da conferência. Na palavra franca eu dei a palavra para ele. Ele falou: olha, eu quero agradecer a vocês, vicentinos, porque agora eu arrumei um emprego e já estou bem, e agora eu não quero mais ser assistido. Eu quero fazer parte dos vicentinos dessa comunidade. E ele ficou durante muitos anos como vicentino, as suas filhas fizeram primeira comunhão, foram proclamadas, e hoje em dia ele voltou para o Ceará, mas a família, e lá eles continuam engajados na igreja. Então começou a jornada na família vicentina, na nossa conferência. Então isso é um trabalho muito bem feito que nós fizemos nessa comunidade. E outro testemunho muito bom, né, que o confrade Herbert perguntou aí, e isso serve para aqueles vicentinos fracos, coragem, né? O que acontece? Nós em Águas Lindas, nós não tínhamos condições de manter as nossas famílias, porque a gente não recebia cesta básica. Então, 2 vezes por mês, a gente ia para as ruas, com carrinho de mão. Na época eu consegui uma Kombi para a sociedade, né, que era do confrade, nós abastecíamos, e a gente ia para as ruas, a gente conseguiu um microfonezinho, uma caixa de som, e a gente saía pelas ruas em Águas Lindas, fazendo arrecadação de casa em casa para montar a cesta básica, né? E um belo dia, na casa da Dona Glória, ela era legionária, e ela sempre auxiliava nós com alimento. A gente passava na casa dela, ela já vinha com 1 quilo de alimento, um pacote de arroz, feijão. E sempre o seu marido, hoje o confrade Antônio Moreira, tomara que ele assista sempre ele me ouvir, que ele sempre chora. Ele vinha falando: esse povo fica pedindo coisa na casa dos outros, e essa mulher daqui de casa fica doando, não sei para que ajuda esse povo. Pode parar com isso, não é para dar nada para esse povo que fica pedindo aqui na minha casa, não. Só que um belo dia, meus irmãos, confrades vicentinos e consórcias, ele bêbado, não estava quase ficando em pé, sem camisa. A Dona Gorete me trouxe a doação, ele acompanhou a Dona Gorete, veio na minha direção, bêbado, que quase caindo mesmo, segurou em mim e me perguntou: tem como eu participar desse encontro de vocês também? E aí o confrade Adilson respondeu o que para ele? Tem. Da maneira como o senhor está, sem camisa, desse jeito, não tem como, tá? Mas se o senhor colocar uma camisa e colocar uma calça e for para a nossa reunião, o senhor será bem-vindo. Falei isto, peguei o alimento e fui embora. No próximo sábado, meus irmãos vicentinos, adivinha quem estava na conferência? O confrade, seu Antônio Moreira, foi para a conferência, participou da reunião, tornou-se vicentino, e hoje, aonde ele me encontra, ele começa a chorar. Ele é vicentino até hoje? Hoje ele fala: hoje eu tenho que agradecer a você, viu, confrade Adilson? E as lágrimas descem pelos olhos dele. Que ele fala: olha, quem me tirou do mundão foi você, com o seu testemunho de vida. Mas ele é vicentino até hoje? Hoje ele é vicentino, confrade Antônio, com sócia Dona Gorete. Rapaz. Então ele era um bêbado que a mulher sofria, e através do testemunho, digamos, a minha simplicidade, e Deus me usou, e hoje ele é membro da sociedade. Show de bola, confrade. Bastante história. Tem um livro, viu? Dá para escrever um livro. Confrade, só para a gente encerrar, o senhor falou um pouco da sua conferência. Como é que está a sua conferência hoje? Você falou que participou de uma conferência que tem mais 4 pessoas. Olha só, confrade Herbert, a nossa conferência hoje ela está meio devagar por causa das pessoas que são de idade. Sim. E são, né, e tem uma que está viajando, a nossa presidente, que é a nossa consórcia Dona Antônia, ela fez cirurgia do olho e vai fazer outra cirurgia agora.
A outra senhora é uma senhora de 85 anos, que também tem problema de visão, ela só vai na conferência quando alguém leva. Outra consórcia também é de idade. Então, assim, a conferência hoje nós estamos, por enquanto, entregando cesta, e eu vou fazer as visitas quando não tem, por causa das consórcias que são de idade, estão com esses problemas. Às vezes eu chamo a minha esposa também, ela é vicentina, ela está afastada por causa de questão de trabalho. Eu chamo ela, eu chamo a minha filha, e a gente... Você tem uma filha? Tem um filho também. Eu não deixo de fazer as visitas, tá? Quando a gente não faz a reunião, mas a entrega de cesta e a visita está sendo feita. O senhor contou que quando você chegou lá para fazer parte da conferência, elas ficaram super felizes, Sim, né? porque ela disse que tinha muito tempo que rezava e pedia: Deus, manda uma pessoa para nos ajudar, porque a gente não tem condições de continuar, porque nós somos tudo de idade, doente. É uma conferência, a gente pode considerar que é uma conferência rural? Fica no meio... Não é bem rural, porque é uma cidadezinha, né, que é um bairrozinho, é setor de chácara, mas tem a cidade, o bairro Pacaembu. Entendi. É uma conferência urbana. Perfeito, Tá. Frade. Então, já que deu a sua hora, a gente vai caminhar aí para encerrar esse bate-papo. Queríamos conversar mais, porque eu tenho muito mais perguntas, o senhor deve ter muito mais experiências, histórias Pode, legais. se for uma coisa rápida, pode perguntar que eu não vou responder, com o maior prazer. Quer perguntar mais alguma coisa, confrade? Estarei aqui para poder ajudar. E o que precisarem de mim, Só quero bem perguntar na sobre esse sociedade. bigode aí, que vocês estão com o bigode parecido. É estilo, eu falei para ele que é tendência agora. Então, a questão do bigode, como eu disse, eu sempre tinha assim, o dia que eu consegui deixar o meu bigode crescer, que meu pai era um homem que usava um bigode, né, antes de falecer, e eu amo muito aquele velho, e eu falava, o dia que eu tiver o bigode eu não tiro mais. Então tem muitos anos que eu deixei. Antigamente era bem fininho, que a gente jovem, né? Então, mas hoje eu não tiro mais. Não, bigode grosso. É da herança do meu pai, marca registrada. Confrade, então, é isso. A gente marca uma próxima conversa. Sim. Eu acho que tem muita história também sobre a renovação. Sobre Com certeza. A renovação tem muita história aí, viu? Então vamos marcar uma parte 2, mas a gente não vai atrapalhar o compromisso do senhor, não, que acredito que o caminho é longo. Né? E agradecer. Eu acho que é muito importante a gente trazer uma pessoa com a bagagem que o senhor tem, de tanta história boa, de tanta coisa que o senhor faz pela sociedade, pelos vicentinos, por colocar mais pessoas dentro do nosso movimento. Eu acho que isso é extremamente importante para que cresça cada vez mais e para que a gente consiga atender outras pessoas com essa necessidade, que assola o mundo inteiro, né? Então, muito obrigado aí por o senhor ter vindo, por ter nos dado essa confiança em ter esse bate-papo com o senhor. Gostei bastante. E quero passar a palavra para o Matheus também. Eu também gostei muito. Diga lá, Matheus, vamos lá. Gostei muito da experiência que o senhor trocou aqui com a gente. E é igual o senhor, deu para reparar no senhor. O senhor é apaixonado pela sociedade, né? Sim, verdade. Não deixa de desanimar por nada. E que a gente possa se inspirar no senhor, né? Para a gente conseguir cada vez mais pessoas, conseguir fazer um trabalho excepcional. Só tenho uma dúvida. Quando o senhor vai fazer suas pregações da RCC, o senhor fala sobre os incentivos? O senhor cursa suas experiências? Também. Fala sobre os Falo, uso sempre. Ou o senhor divide? Não, assim, é claro. Coisa. Tem momento que você precisa dar um exemplo. Às vezes eu dou um exemplo da jornada vicentina. E vice-versa. Né? Às vezes eu uso muito algum trecho também da renovação carismática. As suas pregações na renovação ajudam nos vicentinos. Sim. Né? Inclusive, sempre quando eu faço uma pregação dentro da SSP, eu encerro com um momento de oração. Perfeito. Confrade, o senhor gostou? Olha só, eu gostaria muito, né, de poder continuar, né, passar o dia inteiro falando sobre a jornada vicentina. Para mim não teria nenhum problema. Ficaria aqui, entraria à noite, daqui poderia fazer um momento de adoração e ir embora, falando sobre a sociedade. Tá? E quero agradecer por esse convite, né, da juventude aqui do CP São Domingos Sávio. E eu quero deixar uma palavra final para todos os vicentinos que ouvirem esse vídeo, né, que tenho certeza vai para o YouTube, que hoje a gente encontra muitas conferências com poucos membros, né, pessoas fracas, né, mas eu digo para vocês, o evangelista São João, no capítulo 16, versículo de 31 a 33, diz assim, Jesus falando para os discípulos, referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haver de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Confrade e consórcia. Dificuldade você vai encontrar na sua conferência, na sua vida como cristão, mas eu deixo para você, não desanima diante das dificuldades que você encontrar na sua conferência.
peça sabedoria a Deus, siga a espiritualidade de São Vicente de Paulo, siga a espiritualidade do beato Antônio Frederico Ozanam. E eu digo para vocês, não deixem de fazer as visitas, porque eu estava até conversando com a consórcia Nayane, né, aqui da Juventude, que é lá na visita, na casa do pobre, que você vai ser curado da sua dificuldade, do seu problema, porque quando você deixa de fazer a sua visita, você vai estar uma pessoa fraca. Não adianta você estar somente indo para a sua reunião, seguindo a sequência de uma reunião que está na regra, se você não se espiritualizar lá na casa do assistido, não participar da sua Santa Missa, não ter sua meditação da tua palavra, não ter uma vida de oração pessoal, porque não adianta, mas eu já faço as orações da regra lá na minha conferência. Isso não é o suficiente. Você precisa debruçar-se na sua vida de oração, seja você jovem, seja você mais maduro dentro da sociedade, busque aí essa espiritualidade, força para todos vocês, coragem, ânimo, e que Deus vos abençoe e proteja nesta jornada vicentina, nessa jornada como cristão. Aulas, né? Aulas e mais Então, aulas. Frade, agora o convite está feito para a nossa vigília. Então a gente aguarda na vigília no mês de junho. Muito obrigado. Amém. Falei pro pessoal da vigília que vai ter. Vamos fazer uma vigília, está todo mundo convidado, seja vicentino ou não vicentino, dia 18 de junho. Vai dar de um sábado para um domingo, vai ser na madrugada toda de oração, que a gente vai aderir a essa questão de Da espiritualidade. isso, de se aprofundar mais na espiritualidade. A gente precisa mais disso para as nossas visitas, para as nossas reuniões, para os nossos projetos, campanhas, tudo aquilo que a gente for fazer, seja vicentino ou não, a gente precisa de espiritualidade na nossa vida se a gente é cristão. Então, a gente vai fazer essa vigília como uma forma de começar. Já tem as nossas missas da caridade que a gente participa em conjunto, tem alguns textos que a gente faz nas famílias, mas tem os nossos encontrões, só que a gente precisa colocar mais coisas desse tipo. E a vigília veio para isso. Então, espero que dê tudo certo. E vocês que estão nos ouvindo, seja o vicentino ou não, estão convidados para o dia 18 de junho, às 9h30, 21h30, aqui na Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Frade, muito obrigado. Por nada. Deus, muito obrigado. Ah, que isso. E estamos juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.